Graça e paz. Graça e a paz, irmãos. A graça e a paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz. A graça e a paz a todos. Oi, irmãos, boa noite, graça e paz a todos. A graça e a paz do Senhor aos queridos irmãos da Igreja Batista de Vila Alpina. Olha, o Senhor é bom, o diabo não presta. Aos irmãos da Igreja Batista, graça e paz. Graça e paz. Olá, irmãos, espero que todos estejam bem e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. A graça e a paz para todos. Graça e paz, queridos. Estamos bem, porém com muitas saudades. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Família IBVA, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Fiquem em casa. Graça e paz, queridos irmãos. Saudades. Graça e paz. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Muita saudade de vocês. Logo nos veremos. Aos irmãos, eu desejo a graça e paz e que Deus nos proteja. Amém. Graça e paz, queridos. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Finalmente chegou o nosso culto de ressurreição. É um pouco diferente hoje, né? Mas nós devemos dar graças a Deus porque estamos aqui, estamos unidos, enfrentando essa adversidade. Talvez seja a primeira vez que vai ser celebrado depois das 7 da manhã, né? E quero dizer que estou com saudade de vocês e que esse culto seja muito abençoador. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, por este momento,
Nós sabemos, Senhor, que estamos passando por momentos tão difíceis, Pai, mas nós sabemos, Senhor, que temos um Deus que cuida das nossas vidas. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, com o coração muito grato, Pai, pelo seu sacrifício, Senhor. Em nome de Jesus, conduza, Senhor, este culto. Amém. Graça e paz, irmãos, boa tarde. Vamos cantar Te Agradeço. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Apesar dos dias difíceis, mas uma das principais características de um verdadeiro cristão é a gratidão. Então vamos lá. 3, 4. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço. Saudades de todos. Paz e a graça do Senhor Jesus. Graça e a paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Bom dia. Estamos aqui mais uma vez transmitindo o culto online. Que bom que você pode nos acompanhar. Graças a Deus por esta tecnologia, nesses tempos, né, que estamos passando aí de reclusão. Mas nós oramos para que Deus faça isso passar o mais breve possível, certo? Eu vou trazer para vocês aqui os pedidos de oração que nós recebemos através dos nossos contatos, pelo IBVazap, Facebook. Então você também tem a oportunidade daqui para frente também de mandar o seu pedido, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês. A Patrícia, ela pede que Deus continue guardando ela e a Alanis, porque elas estão trabalhando ainda normalmente e que essa situação possa se resolver da melhor forma. O Arthur, ele agradece a Deus porque até aqui Deus tem nos sustentado. E que neste domingo em que comemoramos a Páscoa possamos nos lembrar que, mais do que ninguém, temos o direito de comemorarmos, pois acreditamos no milagre da cruz. E que através da cruz, o nosso Senhor Jesus Cristo lavou com o seu sangue nossos pecados. A Ele toda a glória e toda a honra. Oremos por todos os enfermos, por todos os nossos dirigentes,
por todos os nossos irmãos, por todos os profissionais da medicina e da ciência, por todos aqueles que estão trabalhando para que os demais possam ficar em suas casas. Que Deus cure nossa terra e restabeleça a ordem, e que saiamos de toda essa situação em uma nova realidade de vida, a vida próxima ao Pai. E que Deus nos abençoe e nos guarde, que por intermédio dele possamos substituir o sentimento de medo por fé. Esse é o pedido do Arthur. O Júlio Baldi gostaria de agradecer a Deus e aos irmãos que oraram pela porta de emprego que foi aberta. Ele está trabalhando. Ele fala que em plena crise ele arrumou um trabalho. Deus é fiel. Que bom, né, irmãos? Apesar de tantas notícias ruins, a gente consegue ainda receber algumas notícias boas, graças a Deus. A Ana Cláudia Prieto, ela pede oração pela família dela. O Agnaldo e Eliane, eles pedem que Deus nos encha o coração de esperança e de que esta fase vai acabar. A Márcia Pascoal pede pela família dela e para que Deus nos ajude para que vençamos este vírus. Também pede pelo marido que está parado. A Tânia Zocolan, ela pede direção de Deus na sua vida, na vida profissional do Kleber, também na vida profissional das sobrinhas Érica e Monique, e por todas as pessoas que estão enfrentando este momento de crise no país. Que a gente possa lembrar de todos, né, os que estão trabalhando, mas que estão aí correndo o risco de perderem seus empregos. É um risco iminente, infelizmente, né, mas que a gente possa também lembrar dessas pessoas. A Nida, ela pede oração por todas as famílias e por estarem nas mãos de Deus para passar por esses dias. E que Deus é tão misericordioso que Ele nos deixa estar em suas mãos. O Guilherme, neto do Gioia, ele pede pela vida dele, pelo trabalho também, que ele trabalha no Hospital Albert Einstein, em um setor só de pacientes com coronavírus. E também pelos avós e pela mãe dele que trabalha fora, a Joelma. A Márcia Silvestre, ela faz aqui uma lista com 4 pedidos e agradecimentos também. Primeiro, agradecimento pelas orações do amigo do Alfredo, o Donizete. Infelizmente não resistiu ao vírus e faleceu. Então que vocês continuem orando pela família dele, por consolo, para que Deus conforte esses corações. A Márcia também pede pela salvação de Rosana. E ela também continua pedindo pela vida financeira do Alfredo, que ele está com entregas para fazer e compromissos para saldar, só que os clientes deles estão fechados, então ele não consegue fazer essas entregas. E também pede por saúde do senhor José Soares, que é o pai dela. A Joelma pede pelo filho Guilherme, que trabalha na farmácia lá do Albert Einstein, e também que Deus cubra ele com as suas mãos. A Josiane pede aos irmãos que orem pela família dela e também pelas amigas que trabalham em supermercados e as que são enfermeiras também. Quantos de nós conhecemos pessoas que estão nessa situação, né? Ainda trabalhando em supermercados, em postos de gasolina, em farmácias, hospitais, que a gente possa lembrar também dessas pessoas, não é verdade? A Maiara, ela pede por saúde. O motivo desse pedido é que ela tem 3 hérnias de disco, nem todo mundo sabe. E essas 3 hérnias, elas causam dores constantes, e é só na base do remédio. E para que Deus possa colocar a sua mão de cura sobre ela, que ela tenha dias bons, sem dores. E eu também agradeço pelo nosso trabalho, né? Nós trabalhamos juntos, home office faz 5 anos que a gente está junto nesse trabalho, ela já está há 7. Graças a Deus, essa pandemia não afetou assim ainda a nossa vida financeira como trabalho, né? Porque nossos clientes ainda continuam trabalhando, a gente presta consultoria para escritórios de contabilidade. E com essas mudanças na legislação que está tendo assim, todo dia, então a gente tem tido bastante trabalho, graças a Deus. Então que vocês também lembrem de agradecer por este motivo, tá bom? E eu quero agora então aproveitar e orar com vocês por esses pedidos. Senhor Deus,
Nós colocamos, Deus, todos esses pedidos nas Tuas mãos, Pai, porque nós cremos que o Senhor, Deus, recebe toda a oração, recebe todo o clamor, todo também agradecimento, ó Deus. E nós, ó Deus, estamos aqui para Te pedir, ó Deus, que o Senhor, Deus, continue sendo bondoso e misericordioso com as nossas vidas, ó Pai. Pedimos por saúde, pedimos por trabalho, pedimos, ó Deus, por sustento, por livramento. Ó Deus, que o Senhor proteja essas famílias que estão trabalhando, ó Deus, por necessidade, fora de suas casas. Que o Senhor, Deus, cubra com a Tua bênção, com a Tua proteção. Livre, ó Deus, do contágio desse vírus. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem preservado a nossa vida, tem guardado a nossa família, tem estado com a nossa igreja. Nós, Deus, Te louvamos porque também podemos estar aqui através da internet juntos para Te louvar e para Te agradecer, ó Deus. E nós colocamos no Teu altar estes pedidos, ó Pai, porque cremos que o Senhor é o único que pode nos salvar de toda e qualquer pandemia. Muito obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem sido presente. Nós, ó Deus, agradecemos pelas famílias que têm trabalhado também em prol da igreja, que têm ajudado outras pessoas, ó Deus, nas suas necessidades, levando cestas básicas, levando, ó Deus, mantimentos para compor uma cesta, também ajudando de outras formas, ó Deus, que o Senhor cubra com as Tuas bênçãos. Também pedimos, ó Deus, pela vida do pastor Silvio, continue, ó Deus, guardando ele, dando sabedoria, e, Deus, e que a igreja continue sendo sustentada, ó Pai, pela Tua mão e também pela ajuda nossa, ó Pai, financeiramente falando. Que o Senhor, Deus, nos dê condições para honrar os nossos compromissos também, e abençoe, ó Pai, aquelas pessoas que precisam também de salvação na nossa família, Deus. Que nesses momentos, ó Pai, de aflição, nós não sejamos, ó Deus, uma pedra de tropeço, ó Deus, mas pelo contrário, sejamos canal de bênção, para que, ó Deus, possamos levar e testemunhar a Tua salvação. Nós, ó Deus, queremos nesse domingo também de Páscoa Te agradecer, ó Deus, pela ressurreição do Teu Filho Jesus, que é por intermédio dele que estamos aqui, que nós reconhecemos o senhorio dele nas nossas vidas. Nós oramos no nome dele. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, mas muito mais lhe dará o Senhor. Aleluia, aleluia. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição e não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços
tudo novo de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo de novo pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo de novo, se for do seu querer. Juntar os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo de novo pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. E pela fé as lutas passarão, melhores dias sim virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo de novo, novo de novo. Deus faz tudo novo de novo pra você. Graça e paz, queridos. Eu quero começar esta palavra, em primeiro lugar, agradecendo àqueles queridos que estão propiciando a nós a possibilidade de termos este culto online. Quero agradecer ao Alexandre, agradecer ao Guilherme, ao Rafael, ao Abner, que tem se esmerado e gastado uma boa parte do seu tempo trabalhando nestes cultos. Também eu quero agradecer a todos aqueles que têm enviado suas participações, solos, duetos, e quero estender este convite a todos. Se você quiser participar do nosso culto online, enriquecendo os nossos cultos, ministrando as nossas vidas, cantando ou de qualquer outra forma, nós estamos de portas abertas, nós estamos prontos para acolher a sua ajuda. Também eu quero agradecer a todos aqueles que, a despeito de todas as dificuldades, os contratempos deste tempo, têm enviado suas ofertas, suas contribuições para a manutenção deste ministério, àqueles que têm ajudado
com produtos para a cesta básica, para atenderem às necessidades dos carentes. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Realmente é uma grande bênção podermos dar, mas também é muito bom quando a gente tem alguma necessidade receber. Então Deus abençoe você, multiplique na sua casa todos os recursos e que você continue com esta generosidade. A passagem bíblica que nós vamos ler hoje nos mostra 4 joias da Páscoa. 4 joias da Páscoa. A passagem está lá em Atos, capítulo 2, 22 a 28. É o famoso sermão do apóstolo Pedro. Vamos acompanhar esta leitura. Pedro continuou: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso, o meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. Há uma história, eu não sei se é verdadeira, mas essa história conta que o exército de Alexandre, o Grande, invadindo a Pérsia e triunfando totalmente, e aí os soldados percorreram as aldeias e cidades e levaram tudo o que queriam. Um soldado entrou no palácio do grande rei Dario e achou ali naquele palácio uma bela bolsa de couro. Dentro dessa bolsa, ele encontrou joias, pedras preciosas da coroa da Pérsia. Mas ele era um homem ignorante a respeito do valor daquelas pedras. E ele jogou aquelas pedras preciosas numa pilha de lixo. E acabou ficando com a bolsa de couro. Tempos depois, este soldado foi visto carregando orgulhosamente aquele seu estimado tesouro, uma bolsa de couro, dentro da qual ele carregava a sua comida. Ele jogou fora pedras preciosas,
trocando aquelas pedras pela sua marmita. Essa história pode parecer engraçada, mas quantas vezes durante a nossa vida nós nos agarramos a bolsas sem valor e jogamos fora as pedras preciosas? Quantas vezes nós nos agarramos às bolsas dos prazeres, procurando coisas que só nos trazem satisfação momentânea? Comemos muito, comemos erradamente, entorpecemos nossas mentes com substâncias químicas e assim jogamos fora a preciosa joia da nossa saúde. Quantas vezes as pessoas sucumbem pelos desejos físicos, procurando alguma satisfação sexual e jogando fora a joia preciosa do seu casamento? Quantas vezes procuramos as coisas materiais, pensando que se acharmos o pote de ouro do outro lado do arco-íris, nós seremos mais felizes. Assim, nos concentramos unicamente no trabalho, unicamente em acumular e jogamos fora a joia preciosa da nossa família, da nossa igreja e da nossa vida espiritual. Na Páscoa, corremos o risco de nos agarrar na bolsa de couro dos coelhinhos, ovos de chocolate, almoços, feriado prolongado, jogando fora a joia da celebração da ressurreição de Jesus. Se bem que com o distanciamento social, grandes reuniões estão canceladas. Olha, no momento em que eu estou pregando, faz mais de um mês que eu não vejo a minha sogra, por exemplo. Minha sogra mora na rua de trás. Veja só que sofrimento. Um mês sem ver a sogra. Mas a caça aos ovos de Páscoa continua garantida. Um jornal, esta sexta-feira, apresentou algumas opções lúdicas para movimentar a Páscoa. Ele ofereceu 10 opções lúdicas para a Páscoa. Mas em nenhum lugar se falava de Jesus e muito menos da ressurreição. A nossa sociedade prefere bolsas a joias. Eu queria compartilhar com você 4 joias da Páscoa. A primeira joia é a tragédia do pecado. Martinho Lutero, reformador, disse que o último teste de um pecador é que ele não reconhece o seu próprio pecado. Nós temos uma forte tendência de nos justificar. Um dos problemas com a pandemia é que muitos não levam a Covid-19 a sério. Inclusive o presidente da República. Dizem que é só uma gripezinha. E o mesmo ocorre com o pecado. Julgamos que o pecado não é tão ruim. E achamos que Deus também não acha isso.
Daí, nós não valorizamos o que Jesus fez. Se eu não levo o pecado a sério, eu não vou levar a Páscoa a sério. E aí a gente não valoriza a obra de Jesus. Veja o que diz o versículo 23. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. O pecado é uma tragédia tão grande que o único que poderia pagar pelo pecado, era o Filho de Deus. John Newton nasceu em 1725, era um pastor anglicano que antes da sua conversão a Cristo era um traficante de escravos. Convertido, tornou-se um grande defensor na Inglaterra do fim da escravidão. Olha só uma das suas afirmações. Minha memória já quase se foi, mas eu recordo duas coisas. Eu sou um grande pecador. Cristo é o meu grande Salvador. E no túmulo do John Newton está escrito assim: John Newton, uma vez infiel, pecador e libertino, um mercador de escravos na África, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito para destruir. Esta é a primeira joia da Páscoa. Joia que muitos jogam fora. Eu sou um grande pecador. A segunda joia da Páscoa é a necessidade de sacrifício. No versículo 23 ainda nós lemos: Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. A nossa sociedade não valoriza o sacrifício. Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, o milionário Donald Trump disse o seguinte: a vida é um jogo e o resultado final é o dinheiro. Moral desta frase: não faça nada se não levar vantagem em troca. Não se sacrifique se não receber alguma retribuição. Sacrifício não faz parte do nosso vocabulário habitual. Eu estava lendo sobre um americano, Bob McFall, um homem de 39 anos, solteiro, e ele precisou de um transplante de medula. Após procura na família, descobriram que um primo de primeiro grau era o doador ideal. E mesmo sendo informado de que não haveria nenhum dano para a sua saúde, aquele primo se recusou. O Bob, que precisava do transplante, entrou com um processo, processou o seu primo.
O tribunal julgou que a atitude daquele primo era reprovável, porém ele não era obrigado a doar. O Bob morreu 3 semanas depois. Tudo isso contrasta com a cruz. Deus nos vê atolados em nossos pecados e percebe que o único remédio é uma transfusão de sangue. Mas deve ser o tipo certo de sangue. Deve ser um sangue santo. O sangue de Deus. Jesus poderia ter dito, não, eu não vou abandonar minha glória, eu vou ficar aqui. Esses caras não têm nada para me oferecer. Mas Jesus se sacrificou. Há necessidade de sacrifício que vem como resultado da tragédia do pecado. Esta é a segunda joia da Páscoa. Há a necessidade de um sacrifício que vem como resultado da tragédia do pecado. A terceira joia da Páscoa é a realidade da morte. A palavra que lemos diz, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Jesus foi morto naquela cruz. E como resultado da sua morte, nós encontramos 2 homens a caminho de Amaús, cabisbaixos, e disseram para o visitante, que mais tarde descobriram que seria o Jesus ressuscitado, disseram para ele, a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que isto aconteceu. Perceba aqui a decepção, a tristeza daqueles homens. Todos os planos futuros giravam em torno de Jesus. Um estaria à direita, outro estaria à esquerda do nosso Senhor Jesus Cristo lá no reino. Que grandes sonhos, que planos! Mas agora ele estava morto. E todas as esperanças deles também estavam mortas. Nós não queremos que a morte interrompa os nossos planos. Planos de férias, ver o crescimento dos netos, formatura. Mas Tiago afirma, vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e depois desaparece. Veja as lágrimas daquelas pessoas, daqueles discípulos. Escute os soluços. A aflição também é uma pedra preciosa. A tragédia do pecado, a necessidade de sacrifício e a autenticidade da morte. É preciso que caminhemos todos estes vales antes de alcançarmos a certeza da alegria. E esta é a quarta joia da Páscoa, a certeza da alegria. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando do poder da morte,
porque não era possível que a morte o dominasse. Esta é a mensagem da ressurreição. Caminhe com aquelas mulheres que foram colocar perfume no corpo de Jesus. Contemple com elas vendo o túmulo aberto. Entre lá naquele túmulo e veja apenas lençóis de linho que o encobriam e nada mais. Você percebe que há pouco Jesus esteve ali, mas não está mais entre os mortos. Está entre os vivos. Ouça os gritos de entusiasmo daquelas pessoas. Ele está vivo! Ele está vivo! Há túmulos que são famosos. Aqui mesmo em São Paulo, no cemitério da Consolação, nós encontramos vários túmulos de pessoas famosas. Sem falarmos no Taj Mahal, lá da Índia, as pirâmides do Egito, a abadia de Westminster, as tumbas da dinastia Ming, lá na China, as tumbas dos Incas e dos Aztecas. Agora, esses túmulos são famosos pelas pessoas que os ocupam, ou por aquilo que eles contêm. O túmulo de Jesus ficou famoso, não pelos restos mortais que se encontram lá, não pela sua arquitetura e riqueza. O túmulo de Jesus ficou famoso porque estava vazio. Eu conheço uma pessoa que visitou as cataratas do Iguaçu e, contemplando aquela cena, ela caiu no choro de emoção. Um turista de primeira viagem, contemplando o esplendor da visão das cataratas do Iguaçu, ele exclamou: "Uau! Alguma coisa aconteceu aqui." Meus irmãos, quando nós olhamos para o túmulo de Jesus, nós só podemos chegar a uma conclusão: uau! Alguma coisa aconteceu aqui. Atos capítulo 2, versículos 26 a 28 diz: "Por isso o meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria." Experimente a certeza da alegria. Cante aleluias. Olhe o sepulcro. Algo aconteceu ali. Algo que é a razão da nossa esperança. O nosso Deus está vivo. Está conosco todos os dias. E um dia nós estaremos com Ele, ressurretos, com o corpo glorificado. Estas são joias da Páscoa. Se você não reconhecer a tragédia do pecado, se você não perceber que este pecado exigia um sacrifício, o sacrifício foi feito por Jesus.
se você não reconhecer a realidade da morte de Jesus, você também não vai reconhecer a alegria da ressurreição. Então, meus queridos, se nesta manhã vocês estão atentos à tragédia do pecado, a palavra nos oferece a certeza de alegria que pode ser sua pela ressurreição de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Agora nós vamos celebrar uma das duas ordenanças da igreja, que é a ceia do Senhor. Esta é uma ceia histórica, inédita na minha vida, nesses quase 40 anos de pastorado, e eu acredito que inédita para todos os que estão participando deste culto, porque é uma ceia online. Mas o que importa é a nossa atitude, o que importa é o nosso espírito. Este é um momento sagrado, um momento solene, em que hoje, especialmente, nós celebramos o Cristo que vive. Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E pela sua ressurreição, nós temos a certeza de que também viveremos para sempre, ganharemos um novo corpo e viveremos uma vida glorificada, eterna. Então, como eu já havia avisado, eu gostaria que você estivesse preparado com o seu pão e, neste momento, nós vamos distribuir os elementos. Nós vamos começar pelo pão. Então, você também pode pegar o pão, distribuir para as pessoas que estiverem aí com você participando. Olha só o que nos diz a palavra de Deus no testemunho do apóstolo Paulo acerca da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos o pão. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, Pai, de nos lembrarmos, Senhor, através deste memorial. Nos lembrarmos do sacrifício do Senhor lá na cruz por nós, Pai. Muito obrigado por ser o nosso Salvador, Jesus. E que nós possamos sempre nas nossas vidas tê-lo à frente, Senhor, confiando e perseverando na esperança da Tua salvação, Pai, na esperança do céu. Obrigada pelo pão, Pai, que lembra o Teu corpo, lembra tudo o que o Senhor sofreu. E nós também temos vida de sofrimento, mas nós nos apegamos no Senhor. Obrigada, Pai, por nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Amém. E porque o Senhor já pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz, Senhor.
É em teu nome que eu oro hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Agora nós vamos pegar o suco de uva. Este suco representa o sangue de Jesus. O sangue, na mentalidade judaica, representava a vida. Então, através do sangue, Jesus deu a sua vida, derramou a sua vida. Vamos distribuir os elementos. O testemunho do apóstolo Paulo falando da ceia celebrada por Senhor Jesus Cristo. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. Bebamos em memória do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar celebrando essa ceia, mesmo que nas nossas casas, nesse formato online. Mas eu te agradeço, Senhor, por poder estar com a minha família. O Senhor esteja abençoando também cada um que está participando dessa ceia nesse momento, nos seus lares também. Obrigado, Senhor. Que brevemente a gente possa estar juntos de novo, celebrando a ceia juntos na IBVA. Continue nos protegendo, nos guardando durante essa pandemia, abençoando os lares, dando saúde e sustentando, Senhor. Amém. Obrigado, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem, Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor. Eu espero que todos tenham um ótimo dia, que passem essa Páscoa dando valor ao principal, à joia da Páscoa, que é Jesus Cristo, a sua morte pelos nossos pecados e a sua ressurreição dentre os mortos. Nós vamos orar recebendo a bênção apostólica. Fechemos os nossos olhos e oremos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os que estão participando desta ceia e deste culto, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. The Lord is risen indeed. Let's sing it. Sons of man.
that's wonderful singing. Ladies, would you lift it? Ladies. Every man sing it. Dying was he all the same. Hallelujah. Where thy victory, O great. Hallelujah. Oh, love's redeeming work.